Dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É importante sabermos, né, que a violência contra a pessoa idosa, ela cresceu 38% no Brasil. Bom, o que é uma violência contra o idoso? Né? A gente pode compreender a violência contra o idoso como um ato único, repetido, né? Então pode ser um fato isolado, mas também pode ser um ato repetido ou uma falta de ação também, assim como a negligência. Né? Ela pode ocorrer, né, esses elementos podem estar presentes em qualquer relacionamento em que exista uma expectativa de confiança e que cause um sofrimento ou um dano a uma pessoa idosa. Então a gente está falando não apenas de relacionamentos familiares, mas todo e qualquer relacionamento que esteja estabelecido entre um indivíduo e uma pessoa idosa. A gente consegue elencar também, indicar os principais fatores que contribuem para a ocorrência desses maus tratos aos idosos, né? E um deles que nos traz grande atenção é justamente o despreparo no convívio com as dificuldades próprias do envelhecimento. Então, as doenças degenerativas, né, as questões, as perdas cognitivas e até mesmo o empobrecimento da população. Então, quando a gente fala dessa violência, né, contra o idoso, e aliás, toda violência, nós temos as violências que são visíveis e as invisíveis. Então, referente ao idoso, né, a gente pode elencar algumas que são visíveis, que podem provocar morte, lesões, né, que a gente consegue enxergar, que elas são identificáveis por meio da nossa visão. Mas temos também aquelas invisíveis, né, que elas ocorrem sem machucar o corpo, mas elas provocam sofrimento, elas vão dar surgir, né, podem vir a surgir uma depressão, o medo e até mesmo um sentimento de desesperança. Então, é importante que saibamos que essas violências, ainda que não sejam visíveis, as violências invisíveis, elas são também violências que trazem consequências graves, né, que comprometem a qualidade de vida desse idoso. A gente pode também falar dos abusos mais comuns. Então, a gente tem a negligência, né, que é um abuso muito comum contra o idoso, a exposição de risco à saúde, a tortura psíquica, os maus tratos e a violência patrimonial. É uma verdade, né, algo bem presente, a violência patrimonial, no qual as pessoas elas se beneficiam do patrimônio daquele idoso, né, em prol do seu próprio bem-estar, sem pensar nesse idoso. Então, como que esse idoso ele consegue se defender? Dificilmente ele consegue se defender, porque muitas vezes ele vai estar em estado de vulnerabilidade, seja essa vulnerabilidade física ou psíquica. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conscientizar a população, a sociedade, nós precisamos educá-los para um convívio harmônico com o idoso, de forma respeitosa. Tá? Então, quando a gente vir um idoso em sofrimento, seja essa violência visível ou invisível, é importante que a gente denuncie, né, pelo Disque 100, tá? Nesse Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, nós temos que fazer nossa parte enquanto cidadão e tentar transformar essa sociedade por meio das nossas boas práticas.